Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar acerca do perdão. Aqui nesta passagem de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 ao 22, Pedro pergunta para Jesus, porque os rabinos eles chegaram a uma conclusão de que a pessoa poderia ser perdoada até 3 vezes. Então, sabendo disso, Pedro, já com seu coração generoso, se achegou para Jesus e perguntou: Mestre, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Ele ampliou um pouco. Aí Jesus, ele disse: Não digo que 7, que até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, assim como os rabinos, assim como nós, achamos que para tudo tem um limite. Então nós temos essa tendência a achar que podemos suportar, que podemos perdoar até um determinado ponto. Quando Jesus diz 70 vezes 7, ele mostra que para perdoar não deve haver limites. Esse foi o ensino de Jesus. Não é nem 3, nem 7, 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é um cálculo matemático, mas uma alegoria para que perdoemos infinitamente, como Deus em Cristo nos perdoou. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E não podemos falar de perdão sem mencionar rapidamente a parábola que Jesus contou, que está registrada em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 23 ao 35, que diz que um rei resolveu ajustar contas com seus servos. Então trouxeram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. Então este implorou, caiu de joelhos aos pés do seu senhor, pedindo para ter paciência, que ele pagaria tudo. E o senhor daquele homem, ele se compadeceu dele e perdoou a dívida completa. E saindo aquele homem, ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários. Só que ele não perdoou, apesar de que este devedor fez do mesmo jeito que ele, implorou, pediu paciência, e ele não perdoou. Pelo contrário, ele o colocou na prisão até que saldasse a dívida. Aí foram contar para o senhor do que havia sido perdoado, né? Foram contar o ocorrido para o senhor. Então esse senhor mandou chamá-lo e disse: Eu lhe perdoei a sua dívida porque você me implorou, e você não devia ter compaixão e perdoar o seu conservo? E o entregou aos carrascos até que pagasse toda a dívida. E Jesus encerra no versículo 35 com esta palavra: Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Agora, fazendo uma breve análise, né, dessas dívidas, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, né, que era a dívida do homem, né, equivalia a 350 mil quilos de ouro. Ou seja, todos os impostos da Judéia, da Pérea, de Samaria, da Galileia, durante um ano, somavam apenas 800 talentos. 10.000 talentos, que era a dívida do homem, representava todos os impostos da nação inteira por 13 anos. Um trabalhador que ganhava 1 denário por dia
precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar a sua dívida. O que Jesus quis enfatizar, usando um valor tão alto, é que a nossa dívida para com Deus é impagável. E é muito maior do que a dívida do nosso irmão para conosco. Se nós somos perdoados, nós temos sim que perdoar. Se somos perdoados, não é uma questão de, eu não consigo, não. Se você foi perdoado, você tem condições de perdoar. Na oração do Pai Nosso, que diz, está registrado lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, o versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós mesmos, quando oramos o Pai Nosso, nós declaramos que o Senhor haja comigo da mesma maneira que eu agi com aqueles que me devem, com aqueles que me ofendem. O resultado dessa parábola é que ambos foram parar na prisão. Tanto o ofensor quanto o ofendido. Isso nós vemos registrado em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 30 ao 34. Os dois foram encarcerados. Mas, afinal de contas, o que é perdoar? Que existem questões muito difíceis que se a gente não tiver um conceito correto do que é perdoar, a gente acha que é completamente impossível. Mas tudo que Jesus nos ordenou a fazer não é impossível, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. No Novo Testamento, há 2 vocábulos que são traduzidos como perdoar. E ambos significam deixar de lado, libertar, colocar em liberdade. Esse é o significado da palavra perdoar. É deixar de lado, libertar, colocar em liberdade. Agora, perdoar é esquecer? Não, perdoar não é esquecer. Lá em Gênesis, no capítulo 50, dos versículos 17 ao 21, ali nós vemos nesse capítulo narrando a história de José, que foi grandemente traído por seus irmãos, e no fim Deus virou a história, ele se encontrou com os irmãos, enfim. O que ele disse quando os irmãos viram que era ele, que ele estava vivo, e os irmãos lembraram de tudo que eles haviam feito? O que José falou para eles foi o seguinte: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Não perdoar é isso, é se colocar numa posição de juiz, numa posição de Deus, e só Deus pode julgar. Não perdoar é se colocar numa posição implacável, uma posição daquele que tem condições, que não comete pecado nenhum, que tem condições de julgar, e mesmo assim ele perdoa. Por exemplo, tem um exemplo no filme Os Miseráveis, que é baseado na obra literária de... esqueci, vou lembrar o nome dele. Os Miseráveis, o filme começa assim: um homem é liberto da prisão, vai em livramento condicional, ele havia roubado pão para comer. Ele foi preso, não sei quantos anos, Victor Hugo, o nome do autor, Victor Hugo. Não sei quantos anos ele pegou de prisão, e ele é posto em livramento condicional. E ele sai dali sem nada, sem emprego, um frio terrível, neve, e ele congelando, ele sai andando sem rumo até que ele entra numa igreja e ele é recebido por um padre. Aí o padre o acolhe, dá alimento, ele passa a noite ali e no dia seguinte ele sairia, continuaria a sua viagem. Aí nós vemos que durante a noite, enquanto o padre estava dormindo, os servos também, os funcionários, né, que também trabalhavam ali, foram dormir. Esse homem que foi acolhido,
que foi alimentado, que foi abrigado do frio, ele começa a pegar todos os objetos que tem ali valiosos, eu creio que pratarias, começa a colocar tudo na mochila e sai no dia seguinte e toma o seu rumo. Só que a polícia o encontra, né? Vê que ele roubou, o leva de volta à igreja lá para falar com o padre, para ele devolver tudo, e ele voltaria para a prisão. O que aquele padre fez foi o seguinte: ele foi lá dentro, pegou alguns outros objetos e falou: você esqueceu esses aqui, eu tinha te dado esses aqui também, você esqueceu de levar. E os guardas ficaram olhando assim, até o homem se espantou. Enfim, aquele homem não voltou para a prisão, e aquele gesto, aquela atitude do padre mudou a história de vida daquele homem. Aquele homem, ele roubou. Ele não merecia aquela graça que lhe foi dada, mas ele precisava dela. A graça é isso. A graça, o perdão, não é que a gente mereça o perdão, mas a gente precisa dele. Um outro exemplo, para finalizar, uma história. Um professor tinha a turma dele de alunos e tinha um aluno que era muito pobre. Então ele resolveu ajudá-lo. Separou alguns donativos, né? Alimentos não perecíveis e roupas, tênis, e foi até a casa do garoto entregar. Aí o garoto, quando ele saiu, o garoto começou a tacar pedras nele, gritar com ele, xingar, tacar pedras, e ele foi embora. Aí o pai do garoto o levou no dia seguinte, lá na escola, com todos aqueles objetos, os donativos que tinha recebido, e falou: ele veio aqui pedir desculpas. E nós viemos devolver, porque ele não merece tudo isso que o Senhor fez por ele. Então ele foi devolver todos os presentes, e o professor tinha dado para ele. E o que o professor respondeu para o pai? Eu sei que ele não merece, mas ele precisa. Então, o perdão é isso. O perdão não é que a gente mereça, mas a gente precisa do perdão. É algo que precisamos. Agora, qual é o momento que devemos perdoar? Quando a pessoa vier nos pedir perdão? Às vezes ouvimos pessoas falando: você não me pediu perdão, como que é que eu te perdoe? Ou então, fulano não pediu perdão, como que eu vou perdoar? Jesus, quando estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que estavam ali crucificando Jesus, muitos ali sabiam o que estavam fazendo, outros não. Muitos sabiam que estavam crucificando um homem inocente. Mas aquele perdão de Jesus foi para toda a humanidade. Tem pessoas que ainda não receberam o perdão de Jesus. Então elas não estão perdoadas, porque falta-lhes arrependimento. Mas ali na cruz, Jesus perdoou toda a humanidade. Todos estão perdoados. Agora, aqueles que vão receber os efeitos do perdão, vão ter vida eterna com o Senhor, aqueles que buscarem o arrependimento, esse perdão que foi dado na cruz do Calvário, ele alcança todas as pessoas. Aonde houver arrependimento, há perdão. O perdão de Jesus alcança. Então, não é questão de sentimento, eu não consigo, não é questão de você ficar amiguinho da pessoa, vir amar, pode até acontecer sim, mas a questão não é essa. A questão de perdoar é você sair da posição de juiz, não julgar a pessoa pelo que ela fez, certo? Isso Deus vai fazer. Essa é a questão do perdão. Então era isso. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou.
deixar um comentário, pode ser um breve comentário, não precisa ser muita coisa, pode colocar show, parabéns, gostei, Deus te abençoe, e eu respondo a todos os comentários. E compartilhe também esse vídeo se você gostou, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém.